Gente, vocês conseguem me ouvir? É você que tá aqui do meu lado, mas e os Não, outros? tô ouvindo aqui, ó. Ah, tá. Massa. Boa noite, Raquel. Pessoal, vamos esperar só mais um pouco, tá? Para ver se chega mais alguém. E aí a gente já vai começar, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar, tá? No primeiro momento aqui da aula, eu vou fazer a correção daquele exercício número 2 das referências. Quem daqui que fez? Vitória, Vitor, Raquel, Eu Aline, não você. me passei Oi? do dia. Oi? Me passei do dia, por isso que eu não Você fiz. passou do dia, né? Mariana, também acho que não. Aline, você fez? Oi, gente, estão me ouvindo? Aline, Mariana? Não fez, né? Aline? Ok. Olha, bom, é o seguinte, não sei se, bom, vocês devem estar sabendo da resenha que está aí em andamento, depois que eu fizer a apresentação das referências aqui da correção, nós vamos fazer uma pequena discussão aqui a respeito da conferência da Chimamanda, de modo que vocês, certamente, isso vai ajudá-los a fazer uma resenha melhor, né, uma resenha mais bacana aí da conferência dela.
E a gente sentiu uma pouca adesão à outra produção de texto, que foi o fichamento. Nós tivemos apenas 7 fichamentos, e isso preocupa um pouco, porque essas produções de texto ela tem peso maior, né, no processo avaliativo. Então seria importante não perder essas produções, fazê-las todas. Tá? Os exercícios eles são mais tranquilos, tem peso menor. Mas, e nós vamos ter mais um, pelo menos mais um nós vamos ter, talvez mais um, no mínimo mais um, né? Agora, e veja, a gente também nós não temos sido intransigentes em relação a datas e tal. Quando vocês tiverem qualquer dificuldade em relação a essas datas, seja por qualquer razão que tiverem, a gente sabe que num período como esse, são muitos os problemas, parece que tudo concorre para nos atrasar, para fazer o tempo passar às vezes mais rápido e a gente não conseguir atender os prazos, então tem muita coisa. Então nós não temos sido intransigentes em relação a isso. Então é importante que vocês, ao sentirem que estão com dificuldade, que não vão cumprir o prazo por alguma razão, que seja importante, obviamente, e essa importante pode ser para cada um de vocês, não precisa ser uma importância geral, uma importância acadêmica, nada disso, uma importância para cada um. Não receiem, não hesitem em nos contactar e explicar. Né? Em geral, a gente tem consentido com mais prazo por conta de uma compreensão exatamente por conta do período que nós estamos vivendo, tá bom? Então, não deixem de fazer. O importante é que vocês façam e façam bem feito, façam o melhor de vocês, porque o resultado, no final das contas, vai ser melhor dependendo disso, dependendo dessa dedicação de dar o máximo de si dentro das suas possibilidades e condições, tá bom? Vamos lá, eu vou passar aqui uma apresentação da correção daqueles exercícios. Vai ser uma oportunidade também para vocês virem como é que a gente elabora as referências, tá bom? Só um momentinho, eu já vou compartilhar com vocês. Espera aí. Ok. Tela aparecendo? Tranquilo, tá? Então vamos lá. Tá. Vejam, esse aqui foi o primeiro exercício. Referência 1, os dados do exercício foram esses, que estão aqui. Né? Em todos eles nós passamos essa lista de dados de cada referência para que a referência fosse elaborada. Aqui está identificado, nesse em vermelho, o item Só um momentinho, que eu acho que chegou alguém aqui. Só um momento. Não chegou ninguém. O que é esse barulho? Bom, vamos lá. Aqui está identificado o item da NBR, onde se encontra o exemplo lá, o item da NBR que nos instrui como fazer a referência desse item. Aqui, olhando, vocês veem, tem o autor, tem o título, né, tem o evento, então já dá para ver que é um trabalho de evento. Está aqui o nome do evento. Né? E aí, obviamente, na NBR a gente vai direto procurar exatamente esse item de evento, e como é um artigo em evento, então é parte do evento, é o item 7.8.5, tá bom? A referência vai ficar assim, ó. O sobrenome, aqui eu optei por abreviar cada nome, né? Armando Alexandre Costa. Vocês poderiam escrever todos os nomes por extenso, ou pelo menos o primeiro, né? O importante disso é deixar a coisa esteticamente bacana, né? Então, se você colocar todos os nomes por extenso, vai ficar um nome enorme. E aí imagina que esse aí é um trabalho com um único autor. E você precisa seguir o padrão. Então, se você vai colocar o nome por extenso, tem que colocar em todos. E aí, naquelas referências que tem 3, 4 autores, imagina, vai ficar uma referência enorme. Então, vocês acabam, às vezes não é brincadeira não, gente. Vocês passarão por isso, eu espero que passem. Estarem escrevendo um artigo, e aí você escreve, quando você vai ver, a revista só aceita 20 páginas e o seu deu 22. Então, qualquer linha que você consiga cortar do trabalho, para ficar dentro das 20, que você não pode mandar por mais de 20, senão eles recusam, qualquer linha que você cortar é importante. Então, às vezes, a gente opta na referência por abreviar os nomes, exatamente porque a gente precisa economizar linha, não é brincadeira, não.
Então, quando o trabalho tem um autor só, beleza, mas quando tem mais de um, aí complica. Então, é importante avaliar essa questão também. Bom, sobrenome do autor, próximo item é o título do seu trabalho, né? Está aqui, A Irmandade da Boa Morte, 2 pontos de memória e tal, está aqui todo o título do trabalho. Nada, o título não é em negrito, porque é uma parte do evento, é parte de um evento, né? Agora vem o nome do evento, Encontro de Estudos Multidisciplinares, Cultura e tal. A edição dele, que é o primeiro, né? E o ano. Na sequência, a localidade, anais, colchete e reticência, fecha colchete. Esse aqui vem em negrito, né? E local, a instituição onde aconteceu, em 2005. E como se trata de um trabalho na internet, que me diz isso? O endereço que foi oferecido aqui na informação. Eu coloco disponível em. E falta o acesso. Ah, mas aqui não está informado quando foi o acesso. Não tem problema, vocês poderiam ter acessado, né, no dia em que fazer o exercício e considerar exatamente o dia do acesso que fizeram o exercício. Mas é importante ter o acesso, né? Então, essa é a referência completa desse trabalho. Observem que a apresentação também é importante. O espaçamento da referência tem que ser simples e ela tem que ser recuada à esquerda, ok? Vamos para o próximo. A referência 2, essa aqui é bem simples, é um livro, né? Dá para ver que é um livro, está aqui o autor, o título, o local, a editora e o ano. Então, é certamente um livro. Vai lá no item 7.1.1 da NBR e vocês vão achar monografia no todo, é só pegar um exemplo qualquer lá e nós vamos ver que é fácil. Nesse aqui eu coloquei o nome por extenso, tá? Lembrando, por extenso ou abreviado. O importante é que siga o padrão para todas as referências que você for colocar, ok? Aqui eu estou variando porque se trata apenas de um exercício. O título do trabalho, Cachoeira, Joia do Recôncavo, todo em negrito. Mas será que esse Joia do Recôncavo é um subtítulo? Não, não é. Tudo aí é título, senão teria os 2 pontos separando, porque normalmente o subtítulo ele é separado do título por 2 pontos. Nesse caso aí é um título só. O local, Tucano, a cidade de Tucano, Bahia. Quando é que eu ponho o estado, a abreviatura do estado, ou quando não ponho? É importante colocar quando se trata de cidades desconhecidas. A gente sabe que Tucano é na Bahia, mas até pouco tempo atrás eu não fazia ideia de onde ficava Tucano. Muito menos na Bahia, em lugar nenhum. Então, se tratando de uma cidade desconhecida, não precisa colocar o BA aí, ou a sigla do estado. Se for Rio de Janeiro, São Paulo, não precisa colocar, né? Ou qualquer outra, Salvador, não há necessidade de colocar. A Cachoeira não é tão conhecida nacionalmente, então se o seu trabalho vai circular em nível nacional, é importante colocar esse BA aí, né? 2 pontos, a gráfica Tibiriçá, que foi quem fez a impressão desse livro do Rubens Rocha, e o ano, ok? Essa é a referência simples, né? Próximo aqui, tem aqui a autora, tem aqui um título, tem um periódico, então eu já sei que é um artigo em periódico, está aqui o nome do periódico, né? Então eu vou para o item 775 e vamos começar a referência. Sobrenome da autora, título do seu artigo, né? Ordem local como fosse interno de desenvolvimento, o nome da revista, todo em negrito, tá? O nome da revista é o que vai para o negrito, sempre. Campo Grande, que é a localidade onde fica as interações, onde está sediada a instituição que publica interações, que é o CDB, a Universidade Católica Dom Bosco, e Campo Grande como vocês já sabem, a cidade mais bonita e mais deliciosa do Brasil, né? Não coloquei Mato Grosso do Sul, porque Campo Grande, para nós aqui, é muito conhecida, mas poderia colocar sem nenhum problema, né? Mas, enfim, é a cidade que vem, vírgula. O volume, esse artigo foi no primeiro número da Interações, em 2020, está errado, na verdade, isso aqui não é 2020, mas tudo bem, vamos lá. Então, o volume 1, número 1, a localização do artigo, página inicial e página final, vírgula, e aí
o mês e o ano. Esse ano que está aqui, eu não sei porque está 2020, mas não é. Eu acho que hoje, quando eu fui fazer isso aqui, eu acabei trocando, mas o ano, na verdade, é 2005. Tá? Então, setembro é colocado o mês desse jeito, tá? As 3 primeiras letras minúsculas e o ponto, então, portanto, é abreviado. Todos os meses, à exceção de maio, são abreviados dessa forma, as 3 primeiras letras, ponto. Só maio que se coloca todo, né? Não tem problema também de abreviar, mas você pode colocar todo. 2005, o ano da publicação. Tá? Aqui é, portanto, a referência de um artigo em revista. No próximo aqui nós temos um livro do Milton Santos. O autor, título. Quando tem esses elementos apenas, a gente já sabe que é um trabalho inteiro, né? Sobrenome do autor, nome, aqui também está por extenso. Depois vem o título e subtítulo. Só o título, nesse caso, vai para o negrito, para o destaque, a natureza do espaço, técnica, tempo, razão e emoção. São Paulo, EDUSP, 2010. Okay? Essa é a referência do livro. Na referência 5, nós temos aqui um capítulo de livro, ou pode ser chamado também de um artigo dentro de um livro, tanto faz. Normalmente, se são livros organizados, né? E aí nós temos, no caso aqui desse livro da Ivani Fazenda. Vamos lá. Como é o capítulo, primeiro vem o sobrenome da autora da parte, no caso, Raquel Gianola Miranda, então o sobrenome é RG, da interdisciplinaridade, que é o título do seu capítulo, né, do seu artigo dentro do livro da Ivani. Depois, em Ivani Fazenda, esse in tem que estar em itálico, tá? Fazenda, vírgula, e o que é interdisciplinaridade. São Paulo, Cortês, 2008. Agora vem a localização do capítulo, ou do artigo dela dentro do livro da Fazenda, né? O página inicial e página final. Está faltando aqui alguma coisa. Quem é que consegue dizer aí o que é? Nessa referência está faltando um item. Alguém notou aí qual é? Oi, pessoal. Alô, alô. Estão respondendo. O organizador? Isso. Quem que respondeu? Raquel. Então, aqui, nessa parte, aqui não vai ficar um pouco difícil eu colocar agora, mas aqui depois do título, depois do nome do título, depois do nome dela aqui, deveria vir um org, tá? Abre parênteses, coloca org, porque é um trabalho organizado por ela, tá? Isso é importante? É importante porque, no fundo, a gente tem que colocar os elementos que fazem parte da referência, né? Então, se é um livro organizado, se não fosse organizado, como não foram do Rubens Rocha e do Milton Santos, a gente sabe que foi um livro escrito por eles apenas, tal, tudo que está escrito ali é deles. Agora, nesse caso aqui, como é um org, na verdade é um conjunto de vários artigos, né? E é organizado pela Ivani Fazenda. Então, deveria estar o org ali, não estava, ok? Nós temos aqui um outro artigo em periódico. Não, desculpa, em evento, né? Está aqui o evento, que é a 6ª Reunião Equatorial de Antropologia. Vamos para frente. 2 autores. Então, vem sobrenome e as iniciais. É importante, a separação entre os nomes é ponto e vírgula, ok? O título do trabalho, né, apresentado no evento, Festa São João, Espaço Público, tem título e subtítulo, mas nenhum dos dois recebe destaque. O nome do evento, todo em maiúsculo, todo em caixa alta. Aí aqui está a edição dele, que é a 6ª reunião, né? Então é 6 pontos. O ano em que aconteceu o evento. Salvador, Anais e o colchete com reticências, é o que vai em negrito. Salvador,
a editora que publicou os anais e o ano em que foi publicado. Gente, nem sempre esses 2 anos coincidem, tá? Esse primeiro ano aqui é o ano em que o evento foi realizado, e esse outro ano aqui é o ano em que os anais foram publicados. Podem coincidir, em geral coincidem, mas pode não coincidir. Se for um evento que, por exemplo, acontecer mais para o final do ano e os anais só forem sair no ano seguinte, esses 2 anos irão ficar diferentes, né? Aqui o endereço onde se encontra o trabalho e quando ele foi acessado, ok? Mais uma vez, não o acessado. Ah, tá, voltando. Cadê? Aqui. Mas aqui tem essa outra informação, volume 3. As informações complementares, você pode colocar ou não, elas são complementares, tá? Não são essenciais, por isso eu não coloquei. Mas se fosse colocar, ela viria aqui para o final, ok? As informações complementares normalmente vão no final da referência. Bom, referência 7, nós temos aqui um outro, na verdade é um capítulo de um livro. Aqui realmente é um capítulo e não um artigo de um outro autor dentro de um trabalho organizado. É um artigo, é um capítulo de um livro escrito por Martin Buber. Esse é o problema. E não sei quem é que está, não aparece mais aqui. Quem que é? Ah, está aqui. Atrapalha isso. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Já eu tive que dar uma parada aí para poder permitir a entrada aqui de mais um colega, né? Então vamos lá. O autor da parte, que é o capítulo, que é o Martin Buber, veja que é um capítulo dentro de um livro escrito por ele. Então ele é autor do capítulo e é autor do livro, tá? Então nós temos aqui, no caso, é o autor do capítulo, porque nessa referência a gente está referenciando apenas o capítulo, não o livro como um todo, né? Então, vem o título do capítulo, 9, Antiga Comunidade. Depois vem o autor do livro, que é ele mesmo, né? Faltou 2 pontos aqui, então foi um erro na hora de montar aqui, tá? Então seria em 2 pontos, Buber e M. Ponto. O título do livro sobre comunidade, São Paulo, Editora Perspectiva, 1987, e a localização, início e fim do capítulo. Se vocês observarem aqui, não está o título do livro, isso aqui foi um esquecimento na hora que eu montei, né? Mas quem fez, mesmo deixando o título fora aqui, já que ele não estava informado, mesmo assim foi considerado para aqueles que fizeram. Mas foi um erro na hora de montar o exercício. Faltou o título do livro, então poderia ter colocado aqui também, escrever assim, ó, título do livro, já que não teria condições de saber como que é. Nesse aqui eu resolvi colocar a informação complementar, é uma coleção de debates, vocês vejam que está no final, entre parênteses, ok? Que é uma coleção da editora Perspectiva, onde foi publicado esse livro do Martin Buber. O oitavo aqui também é um livro, né? Aqui nesse caso é um livro, não é um capítulo, é um livro publicado por 4 autores. Tá? Aqui nós temos a opção de usar o et al. Você pode colocar só a primeira autora, o primeiro autor, a primeira autora, e o et al. Eu, particularmente, gosto de colocar o nome de todo mundo, né? A não ser que tenha muita gente mesmo, mas muita gente, aí vai o et al. Mas, quando tem até 4, mesmo que a NBR só recomende colocar o et al. De 4 para frente, mesmo com 4 eu prefiro colocar o nome de todos os autores para valorizar a coautoria, né? Porque quando você põe só o primeiro nome et al., ninguém vê quem são os autores na referência, né? Os outros autores, só se recorrer ao livro para olhar, né? Então, eu particularmente prefiro fazer assim. Então, vocês vejam aqui, ó. Tavares, F. Caruso, Carlos. Bassi, Francesca. Ramos, Cleidiana. São 4 autores. Lembra quando eu falei que se a gente colocar por extenso, nesse caso aqui já ia ocupar pelo menos 2 linhas, né? Colocando todos os nomes por extenso. Título do livro, Inventário da Bahia das Festas e Eventos na Bahia de Todos os Santos. Localidade, 2 pontos, editora e o ano, 2019.
simples. O livro é bem simples. A referência 9 é um artigo em periódico. Por quê? Está aqui o nome do periódico, Psico-USF. O nome dos autores, aqui também acho que são 4, né? 4 autores, isso mesmo. Então, da mesma forma, coloquei o nome dos 4. Tá? Gente, essa é uma decisão pessoal, tá? Colocar todo mundo ou colocar o et al. Desde que siga o padrão, né? Você tenha um padrão. Nós temos o título do artigo, né? Etologia humana, exemplo do apego. O título não vai no destaque. E o nome da revista, sim, Psico-USF. Esse é o nome da revista, ok? Curitiba, localidade da revista, volume 9, número 1, localização do artigo e ao período em que foi publicado, janeiro, junho de 2004. Vejam que os meses, novamente, aqui, somente as 3 primeiras letras e o ponto. Tá? É importante pontuar o seguinte, no capítulo, quando é um capítulo de livro ou um artigo publicado num livro organizado, a localização, página inicial e página final, vai lá no final. Vocês devem ter observado isso. Vai sempre no final, quando é o capítulo de um livro ou quando é um artigo dentro de um livro organizado. Né? Mas quando se trata de artigo em periódico, a indicação da página inicial e final é antes do ano, não é no final, é antes do ano. E a última aqui nós temos um capítulo de livro, aliás, desculpem, mais um artigo em periódico, mais um artigo em periódico, está aqui. O título e aqui está o nome do periódico, Espaço e Cultura. Correia, RL, Cultura, Política, Economia e Espaço, que é o título do seu artigo, o nome da revista, né, do periódico, Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, que é a localidade, vírgula, número 35. Faltou o volume. Nem sempre a revista tem volume. Às vezes ela não tem. E às vezes não informa. Se não informar, você usa o que está informando. Né? Às vezes usa a palavra ano. Ano 10, número 35. Ano 15, vocês podem colocar a palavra ano, né, no lugar de volume. Mas é importante colocar essas informações nessa sequência. O número maior que determina o volume ou o ano, e depois o número da publicação. Mas nem sempre, eu repito, nem sempre as revistas trazem essas duas informações. Às vezes é só publicada com o número, como no caso dessa aqui. Então fica só o número, ok? Aí vem, como é um artigo em periódico, as páginas iniciais e finais vêm aqui antes, depois o período em que foi publicado com o ano, ok? Assim nós temos, aí falta o endereço onde se encontra o artigo, que foi informado aqui, e por fim, desculpem, esqueci de colocar aqui o acesso. Não, está aqui o acesso. E o acesso em que foi feito o artigo. Essa questão do acesso, eu não sei se já falei, mas ela é importante para saber, para datar um momento em que vocês encontraram, em que a gente encontra o trabalho na internet. Então, daqui a algum tempo, 2, 3 anos, o site sai do ar, muda de endereço, e alguém vai, clica e não está ativo, assegura que você não colocou nada errado, porque na época em que você colocou, quando acessou, estava ativo, né? Então, isso aqui resguarda esse tipo de informação futura. Mas é sempre importante a gente checar, antes de fazer uma submissão, checar todos os links que a gente tem para ver se eles estão funcionando. É comum a gente pegar link em trabalho que não leva para o trabalho. É um link que está totalmente quebrado ou incompleto. E aí, obviamente, ele não nos dá acesso, tá bom? E, por fim, a lista de todas essas referências, das 10 referências que foram feitas, em ordem alfabética, conforme manda a NBR 6023, eu montei aqui a lista das 10, né? Então, tem aqui as 4 primeiras, e depois as outras 6, ok? Que era a questão bônus. O jeito que está na elaboração é o jeito que vai para a referência, tá bom? E observem que a lista de referência ela é apresentada desse jeito. Alinhamento esquerdo, espaçamento simples dentro da referência, né? E duplo entre uma referência e outra. Ok? É assim que a apresentação é feita. Alguém tem alguma
pergunta, alguma dúvida a respeito desses exercícios? Essa apresentação, como de praxe, vai ser colocada, vai ser disponibilizada para vocês, e aí vocês também podem guardar para, de repente, usar num exercício futuro, numa necessidade futura. Mas é sempre importante também ter a NBR para consultar, ok? É isso. A Carol. Deixa eu abrir aqui o microfone. A Carol fez uma pergunta bem interessante, que é a sequência dos autores, né? Quando vai fazer a referência quando vai colocar os autores, você coloca o nome dos autores em ordem alfabética. E quem que falou? A Carol. Carol. A ordem, ela é determinada pela própria publicação. Então, quando você olha no livro, ou no artigo, ou em qualquer publicação que você for referenciar, na própria publicação já vai dar a ordem dos autores. Então, não é a ordem alfabética, é a ordem que aparece na publicação, seja no artigo, no livro. Você olha lá, você tem os autores, quando for mais de um, obviamente, eles vão ter essa ordem, e aí é a ordem que a gente deve seguir, tá? Então, o primeiro autor que aparece no livro é o primeiro autor que vai para referência, e assim sucessivamente. Tá bom? Ok, gente? Obrigado pela pergunta aí, Carol. Não fosse você... Gente, eu não sei se vocês conseguem visualizar. Estão conseguindo visualizar? Então, aqui, Carol, ó, nós temos 3 autores, né? A Ângela, a Josélia e o Paulo Henrique, e eles fizeram esse artigo aqui sobre a Maya Angelou, e perceba que, na verdade, essa primeira autora, a Ângela, é bem provável que a Ângela que tenha iniciado o artigo, tenha proposto o artigo, tenha submetido o artigo e convidou a Josélia e o Paulo para fazer o trabalho com eles. Então, às vezes, a revista, a CAPES leva em consideração o primeiro autor, o segundo autor. Então, quem vai falar para você como é que é a sequência, normalmente, já vem na revista, já vem com quem submeteu o artigo, tá certo? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. E aí, a gente... O seu microfone tá... Isso, tá. E aí a gente vem para a segunda parte da aula, que é mais um bate-papo, como a gente colocou lá no grupo, porque como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer uma resenha de uma palestra de um produto audiovisual, como é o caso da palestra feita pela Chimamanda. E aí, enfim, a gente queria, eu pelo menos gostaria de ver com vocês algumas possibilidades. Como é que vocês estão pensando em fazer essa resenha? Com que discussão você vai ampliar a resenha com a Chimamanda? Porque a gente viu que a resenha é um diálogo com o autor. Mas você dialoga com ele a partir de uma opinião, do que você estabeleceu como mais importante para se discutir com a Chimamanda, né? É claro que eu vou pontuar aqui algumas coisinhas para poder mostrar para vocês como é que pode ser feito, como é que esses diálogos podem ser feitos, tá certo? Mas, como é um bate-papo, eu queria também ouvir vocês, como é que vocês pensam, ou como é que vocês pensaram estabelecer esse diálogo com a palestra da Chimamanda, que é uma palestra feita em 2009. É uma palestra já aí com 11 anos de temporalidade, espaçamento temporal, né? Mas o que a gente pode tirar dessa palestra da Chimamanda? E, principalmente, quem é que viu ou quem é que percebeu um certo diálogo com aquele texto primeiro que a gente discutiu no componente?
Eu vi aqui que no negocinho do Meet tem o levantar a mão. Deixa eu ver se funciona. Aparece para vocês levantar a mão? Não acontece. Aqui no negocinho fica aparecendo a gente aqui. Quando a gente sobe esse negocinho, essa mãozinha, ela fica abanando ali. Aline, eu vou baixar minha mão, a Aline vai. Oi, Aline. Pode falar. O que você pensou aí para discutir com esse texto da Chimamanda? Com esse texto e com o vídeo, né, da Chimamanda? Ou você só testou o levantar a mão? Seu microfone tá fechado. Oi, boa noite. Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim. O sinal tá muito ruim. A senhora quer que eu fale um pouco do vídeo? O sinal tá muito ruim. Isso, Aline. O que você pensou em discutir no texto? O que você achou de mais importante que você acha que vale colocar na resenha? Eu gostei muito de uma parte que Chimamanda fala sobre, já no finalzinho, que ela faz várias perguntas de e se a colega do quarto dela soubesse de como seria a vida dela ou das pessoas que estão perto a ela, né? Que ela retrata algumas coisas. Por exemplo, ela fala da questão da saúde na África, ela fala sobre diversas coisas que acontecem na vida dela e na vida de outras pessoas, que se a gente ficar preso a uma única história, a gente não vai conseguir entender tudo que se passa pela história, né? Tudo que tem a história em si. Então, assim, se todo mundo ficasse preso em uma única história, né? E eu acho muito interessante a parte que ela fala sobre ela ter feito um livro sobre literatura, está escrevendo um romance, e na maioria, né, as pessoas no romance dela fosse como, ela cita como os americanos, né, como pessoas brancas, que viveriam, no caso, sendo os galãs de novela, sendo os bonzinhos, né, vou usar esse termo, sendo os bonzinhos, mas que toda vez que é visto as pessoas que vêm da África, que são da África, são vistos como pessoas que passam fome, como marginais, entre outras coisas. E aí, quando você se prende a isso, você não consegue entender tudo que tem por trás e que tanto os americanos como os africanos, eles podem estar em diversas realidades, né? Podem ser os bonzinhos ou não. E aí eu achei muito interessante a maneira como ela retrata isso, né? Quando ela fala sobre o romance que ela começou a escrever e tudo mais. Massa, Aline. Obrigada. Mais alguém quer falar, comentar alguma coisinha sobre o texto? Sobre, na verdade, a palestra da Chimamanda, né? Mas alguém viu a... Oi, Raquel, pode falar. Oi, boa noite, estão ouvindo? Sim. Gostei muito de uma parte que ela fala do estereótipo, né? Que ela diz que o estereótipo não. A palavra em si não é tão carregada, por o que torna uma palavra carregada é a história que é incompleta daquilo. Eu achei muito interessante isso, essa fala dela, porque realmente, e eu acrescento um ato exagerado, né? Não é só incompleto, é um exagero ali, é uma coisa que está além. Né? E a relação com o texto, a leitura como leitura de mundo, eu fiz, é o conhecimento de mundo limitado, né? E a não identidade que a gente enxerga nos livros, como ela viu, né? Essa falta de identidade dela, ela não se via nos livros. Tanto é que ela começou a escrever com 7 anos coisas fora da realidade dela.
E isso chamou a atenção, querendo ou não, chamou a atenção dela depois, né? Claro, não nova. Então, o que eu faço é essa falta de relação, não a identificação, a identidade que falta. E é isso. Massa, bem colocada a conexão entre a palestra e o texto Visão de Mundo. E aí, gente, mais alguém para comentar? Podem falar, é um bate-papo para a gente pescar dentro da palestra alguns pontos altos, né, dessa palestra para fazer a resenha. Mais alguém? Mais ninguém quer falar sobre a palestra? Bom, eu vou falar alguns pontos, e aí quem se motivar para falar em cima do que eu estou dizendo, pode levantar a mãozinha ali, que aparece aqui para a gente, e a gente bate esse papo, tá? Se a gente fosse fazer, né, se eu fosse fazer essa resenha da palestra da Chimamanda, é claro que a Chimamanda, a partir dessa palestra, ela vai fazer um livro, né, então ela tem o livro O Perigo da História Única, e aí a primeira coisa que precisa ser colocado na resenha, né, são as informações da Chimamanda. Quem é Chimamanda Adichie, né? A gente sabe que ela é uma nigeriana, mas de qual cidade ela é? Então, o primeiro parágrafo dessa minha resenha precisa situar o meu leitor de quem é a Chimamanda, né? E de qual lugar ela fala o perigo da história única. Então, o meu primeiro parágrafo é situar o meu leitor de quem ela é, da onde ela vem, e da onde vem e de quando é essa palestra, né? Eu preciso situar o meu leitor de que é uma palestra de 2009, embora ela esteja falando de muitas coisas atuais. Se a gente assistir novamente O Perigo da História Única da Chimamanda, a gente pode perceber vários pontos muito atuais, né? E aí, quando a Raquel fala do estereótipo, é uma passagem muito forte da Chimamanda, que o estereótipo, ele em si, o problema do estereótipo não é a mentira, não é que ela seja uma mentira, mas que é uma mentira e que ela não é completa, não é uma verdade única e nem completa, né? Então, esse é um ponto que precisa ser explorado na resenha, a questão do estereótipo, ok? Outra questão importante de perceber na palestra da Chimamanda é a questão da relação da linguagem e o poder, certo? Linguagem e o poder da linguagem. E aí vocês podem desdobrar várias perspectivas de como ela encara, ou como vocês encaram, ou como outros autores encaram a questão da linguagem enquanto poder, né? Enquanto poder de colocar e de fazer, de construir uma identidade social, uma identidade pessoal. Em dado momento da Chimamanda, ela comenta, né, sobre isso. Que, por exemplo, quando a gente vai ler um livro, ninguém precisa explicar para a gente o que é neve. A gente não tem a explicação do que é neve no livro, certo? Porque estamos habituados com esse discurso e com essa linguagem de neve, embora não faça mínimo sentido em muitos lugares no Brasil. Mas a literatura africana, né, ou afrodescendente, ela precisaria, por exemplo, explicar o que é o armatã, o armatão, por exemplo.
Então, a gente tem essa perspectiva de como é que se joga dentro do poder da linguagem. Se eu tenho que ficar o tempo todo explicando o que é armatã, o armatão, o que é o armatão, por que eu não explico o tempo todo o que é neve? Ambos não fazem parte da nossa realidade. A neve ainda, não sei nem se dá para falar que neva aqui como a gente imagina, como é colocado no estereótipo que a gente conhece dos filmes americanos, né, ou dos filmes de muitos lugares do exterior. Mas percebam que no momento em que eu não explico o que é neve, em algum momento eu vou sentar e procurar para saber o que é uma neve, se eu não conheço, se eu não sei. Mas o armatão, ou armatão, que é um vento que acontece de dezembro a janeiro, né, e levanta muita poeira em alguns lugares do continente africano, em alguns países, ele faz frio de manhã e à tarde está calor e à noite volta a fazer frio. Então, ela faz parte de uma cultura, ou faz parte de várias culturas de países do continente africano. A outra questão é que a gente, o tempo todo, fica achando que tudo é África, como se a África fosse um país único, né? E a gente tem esse estereótipo construído e que precisa de tempo para desconstruir. Às vezes a gente tem que o tempo todo lembrar que a África não ele é um país e o continente africano é gigantesco. Quer dizer, quando a Chimamanda fala, ela fala do seu lugar de Nigéria, que não é África, é um país no continente africano. Então, a gente tem muito desses estereótipos construídos de exótico, de miséria, que precisam ser desconstruídos, porque eles não são completos, eles são incompletos, eles vêm permeados, né, de uma linguagem que quer colocar só o que for interessante, né? Outra coisa que poderia ser colocada na resenha da Chimamanda é a questão da fronteira muito frágil entre a circulação das informações, né? A circulação das informações rápidas, essa rapidez com que circula algumas informações, e junto com elas, ideologias e imagens, que no fundo vão construir estereótipos, certo? Outro ponto também que a gente pode tirar da resenha da Chimamanda. Estou jogando pontos aqui, pessoal, que vocês podem explorar dentro da resenha da Chimamanda, discutir com ela, né, nessa resenha. Quais são esses processos ideológicos que estão fazendo a construção desses estereótipos, ok? Quando a gente cria o estereótipo de que todo baiano joga capoeira, por exemplo, isso é uma construção de um estereótipo, né? Mas quais são os mecanismos de mídia que constroem esse estereótipo? Por que querem, ou quem quer que a gente acredite que baiano só gosta todo baiano sabe jogar capoeira, né? Por que não exploram outros discursos e outras linguagens? Ou apresentam uma crítica profunda do Estado político, né, da Bahia, por exemplo, ou da construção social da Bahia, ou a construção da escravidão na Bahia, certo? Então, esses mecanismos de discursos que são colocados para esse processo de construção identitária, por exemplo, é uma boa para construir a resenha junto com a Chimamanda. Outra que eu anotei aqui, a linguagem e a construção dos discursos para representações sociais e de identidade.
ok? Esse é um ponto que eu acho que é bem central na resenha da Chimamanda, na palestra da Chimamanda. Como é que a linguagem, ou como a linguagem é construída, ela é colocada para que a gente construa, né, identidades falsas ou identidades incompletas. E aí, fechando com o título do perigo da história única. Por fim, eu acho que é interessante colocar nessa resenha da Chimamanda o que é que vocês hoje entendem que seria um discurso de história única no Brasil. Porque nós estamos tratando de uma palestra muito datada, de 2009, de uma pessoa de fora, que enxerga outras histórias, né? Como é que vocês enxergariam uma história única? Qual é a história única aqui no Brasil, que ainda perdura? Certo? É uma boa discussão para levar para o debate com a Chimamanda, com a palestra da Chimamanda. Vocês se posicionarem, que história única ainda persiste no Brasil? E qual é o perigo dessa história única? Ok? Oi, Luana, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite, vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo, Lu. Então, professora, me fez lembrar e linkar com a palestra que assisti através do PET, né, que foi... Eu esqueci o nome agora, mas acho que é saber alguma... Enfim, que Luiz Rufino, um professor, junto com Tiganá Santana, ele defendeu a encruzilhada como um campo de batalha. E aí eu linko isso aos nossos saberes tradicionais africanos, né? O candomblé como modo de vida, que a igreja está aí o tempo todo nos apagando, nos demonizando, tirando a nossa força, né? Então eu acho que para mim é um dos perigos da história única, a gente não ir até uma encruzilhada buscar a nossa força, conversar com o nosso ancestral, porque de um outro lado a gente é demonizado, a gente é, não sei, tido como o mal, né? Porque essa história foi criada há séculos. A gente tira a cruz para criar a gente tira a encruzilhada para criar. A gente não, eles tiram a encruzilhada para criar a cruz de Jesus Cristo. E aí fazer, né, essa história única, que seria, no caso, nossa, mas apagada por eles. Acho que é isso. Perfeito, Lu, é isso mesmo. Essa história única e esse perigo de se construir essa história única, que é o apagamento das outras histórias, é o apagamento de outras vozes, de outros corpos, que está envolvido nesse perigo de se contar uma história só, né? E como é que a gente quebra isso? Fazendo outras leituras, como é que a gente quebra essa coisa que quer nos prender nessa história única? Conhecendo, lendo outras histórias, se abrindo para outras histórias, e para outros corpos e para outras vozes, né? Eu acho que esse finalzinho que você coloca pode muito bem entrar nessa resenha, né? Esse diálogo pode ser feito com a Chimamanda tranquilamente, e cada um de nós pode trazer para essa resenha um exemplo como esse que a Luana trouxe, né? Quer dizer, quais são essas histórias únicas que insistem em ficar o tempo todo se dizendo como verdade absoluta, né? Eu acho que é bem interessante isso. Mais alguém tem alguma história única que vê que o tempo todo estão jogando com essa verdade e querem que a gente entenda que ela é verdade única, história única?
Mais alguém? Lu, você continua com a mãozinha levantada. Eu acho que tem que... Porque foi uma outra dúvida mesmo que me levantou, que quando a senhora falou sobre o poder, a linguagem, o poder da linguagem, e aí eu fico o tempo todo a me perguntar por que a gente é obrigado a aprender um inglês e um espanhol, e a gente não aprende um iorubá e um tupi, né? Que são as nossas origens. Por que isso é negado para a gente o tempo todo, né? Aí também é outra coisa que começa lá. Eles separam a gente para que a gente não converse, né? Para que as nossas linguagens não se batam. Então, ainda acontece isso até hoje. A gente não reconhece a nossa linguagem. A gente aprende uma linguagem que não nos é projetada, né? Que nos é mandada, né? Tem toda uma discussão em cima dessa apropriação da linguagem como um mecanismo como até instrumento de guerra, né? A Noêmia de Souza, que é uma escritora moçambicana, ela diz que se apropria da linguagem do inimigo, né? Para fazer ouvir algumas verdades. Mas é bem interessante isso que você coloca. O tempo todo a gente tenta que baixar a cabeça para o inglês, fazendo com que o inglês seja a verdade absoluta, a história única, né? Mas é bem interessante isso. A linguagem como forma de poder. Isso me faz lembrar o Mia Couto, que é outro escritor. Ele é de... Moçambique também. Acho que ele é de Moçambique também, o Mia Couto. E ele, ao contrário do Agualusa, que é outro escritor, o Agualusa, ele coloca no finalzinho, ele tenta o tempo todo dentro da narrativa dele, né, colocar uma nota de rodapé explicando o que é aquele termo em África ou na cultura dele, e o Mia Couto não. Mia Couto, vários livros do Mia Couto, ele escreve, né, no seu linguajar de Moçambique, e você que depois se vire para poder encontrar ali, sentar e procurar o que aquilo significa, né? E teve um único livro dele, acho que um ou dois livros, que ele coloca um dicionário, um glossário lá no final do livro dele, explicando alguns termos que ele acha que seja imprescindível para a compreensão da narrativa dele. Mas veja, é uma perspectiva de colocar a linguagem crioula, ou a linguagem de Moçambique, própria de Moçambique, dentro da narrativa, né? E forçar a pessoa a procurar entender, a procurar fazer outras leituras, a sair da sua zona de conforto. E o Agualusa não, o Agualusa é um pouco mais comercial, ele vai inserindo dentro da sua própria narrativa, mas é a linguagem enquanto poder, né? Eu acho que é bem bacana isso. Você quer... Queria fazer uma pequena observação a partir desse último bate-papo aí da... Quem foi aqui mesmo, a Luana? Luana. Bom, veja, Luana e os demais. Eu acho que tem muitas questões relacionadas a esse exercício de poder que a gente observa. Os exercícios de poder são vários, que de alguma maneira quer fazer os apagamentos, quer impedir que a diversidade aflore, que se exerça as expressões, que a gente possa, enfim, nos expressar do modo como a gente quer, professar aquilo que a gente gosta, que a gente acredita. E aí está embutido uma série de preconceitos e uma série de outros fatores que, de certa forma, se exercem sobre nós, tentando nos reduzir a alguma coisa passiva, alguma coisa que, enfim, só tem que cumprir ordens e tudo mais. Mas eu acho que tem uma questão
história única, perigo da história única que a Chimamanda coloca, que eu acho que é ainda mais séria do que qualquer outra situação como essa, que, como você mesma colocou, que envolve uma questão de preconceito religioso, de impedir ou de tolher, de coagir, de restringir o exercício da fé, das diferentes formas de religiosidade, etc. É uma coisa que é mais perigosa, porque a história única, do modo como ela acontece, nós podemos estar totalmente embutido dela, espalhando ela, né, falando sobre nós mesmos ou sobre aqueles que nos cercam de uma maneira única, sem perceber. Nós podemos estar reforçando esse exercício de poder, né, que chega sobre nós, que conta a nossa história, que diz o que nós somos, diz o que vivem com a gente são, né, e a gente reforça isso sem perceber. Eu acho que esse é o maior perigo. Você está sob um domínio, né? Está sob o exercício de poder e reforça ele. Não é só aceitar, não. Você simplesmente, sem perceber, né, está sujeito a isso, se submete a isso e não percebe. Repito, não percebe. Vou dar um exemplo. Existem inúmeros exemplos, mas vou dar um exemplo que é muito comum. A gente ouve o tempo todo falar assim, que brasileiro não é um povo sério, que é um povo que gosta de fazer o jeitinho e tal. Isso se ouve o tempo todo. E quem fala isso, eu nunca ouvi isso lá fora. Eu já estive lá fora, eu nunca ouvi isso. Né? Nunca ouvi isso de uma pessoa que não é brasileira. Sempre ouvi de brasileiros. Ou seja, de pessoas, de conterrâneos, de compatriotas, de pessoas que nasceram aqui. Então, somos nós mesmos falando de nós mesmos. Aí eu pergunto, eu sou espertalhão, eu dou meu jeitinho, eu não sou sério, você não é séria? Né? Então, veja, a gente reforça uma história que vai para fora, projeta uma imagem, né? E a gente sequer reflete sobre isso, a gente não cai dentro da nossa realidade. Esse é o maior perigo. Então, só tem uma forma da gente, digamos, não cair nessa armadilha, porque é uma armadilha que está armada antes da gente nascer e a gente está dentro dela, e quando você está dentro de uma armadilha, você dificilmente não percebe ela, porque você sempre viveu dentro dela. Então, a única forma, talvez uma forma interessante de sair, talvez haja mais, é leitura, é você ler, é você discutir, é você abrir os olhos, olhar a diversidade, conversar com as pessoas, olhar o que tem em volta, conhecer aquilo que não conhece, né? Para a gente saber que a África não é um país, a gente tem que abrir os olhos e olhar e começar a ver. Olha o mapa, e você vai ver que a África não é um país. Então, a gente tem que diversificar o nosso modo de conhecimento, né, as experiências, e não ir de gaiato. Por isso que nós temos que questionar. Por isso que a gente sempre tem que questionar. Mas não só questionar, a gente precisa também buscar as informações e ficar atento à diversidade. É isso. Eu concordo com o senhor, professor. Eu também já estive fora do país, eu fui fazer intercâmbio. Totalmente nada a ver essa visão nossa. Ninguém fala nada disso pra gente lá. E outra coisa, eu fico pensando assim, é uma construção nossa, uma coisa tão enraizada que até hoje continua persistindo isso. Eu quero ver até quando isso vai durar. E outra coisa, como o senhor falou, para a gente abrir a mente, é a leitura, procurar ver, internet está aí, Google está aí. Mas aí como a gente vai levar para os outros, né? Porque eu acho que o conhecimento não é para ficar só para a gente. Eu sou professora, eu sei disso. Então, eu sempre busco muito ler, eu mostro fontes para meus alunos também. Só que, infelizmente, tem algumas pessoas que ainda continuam com aquilo na cabeça, não querem desconstruir. Como a gente faz isso, né? Como ocorre essa desconstrução? Quais são esses meios? É isso, obrigada. Você dá aula para que série, Raquel? Oi, Raquel. Que série você dá aula? Você é professora Eu estava aqui, deixando aqui, para conseguindo mexer no microfone. Fundamental 2. Você tem uma oportunidade maior do que a nossa de
de fazer um trabalho que talvez tenha um pouco mais de resultado. Porque depois, por exemplo, eu tenho 56 anos, eu tenho certeza, eu já dei aula para ensino fundamental 1, 2 também, e não tem muito uma receita sobre isso. O que a gente tem que fazer enquanto professores é não deixar passar uma única oportunidade de colocar a pessoa ou o aluno que está colocando aquela visão que você vê que ela não é uma história única que ele aprendeu, né? Que não diz respeito à realidade onde ele vive, e às vezes nem a ele mesmo. Você não perder a oportunidade de colocar esse aluno diante disso, colocando a questão. Às vezes a pessoa não entende naquele momento, mas digo para você, você tem condições muito mais de um aluno na sua frente de 14, 13, 14 anos, 15 anos, colocar ele e questionar, e colocar essa interrogação ali dentro, para que pode até florar, não no momento, mas depois, do que uma pessoa mais velha, que dificilmente você vai conseguir algum sucesso quanto a isso. Mas, enfim, enquanto professor, a única coisa que a gente pode fazer é isso, é colocar, não deixar passar nenhuma oportunidade disso, né? Olha só a história única, a gente ouve, eu sou geógrafo, eu já falei isso para vocês, eu estudei geografia e ouvi durante muito tempo, ainda quando eu fazia escola lá atrás, né, que o Nordeste, no sertão, era uma pobreza só, seca, né, e que as pessoas viviam na miséria, aquela imagem do 15, aquela imagem de vidas secas na cabeça dos retirantes, não saía da minha cabeça, porque era aquilo que eu via. Então, para mim, o sertão do Nordeste era isso. Agora, vocês imaginem a surpresa, quando a primeira vez, isso já adulto, já mais de 30 anos, quase 30 anos, eu fui conhecer o sertão do Nordeste, né? E aí, ao passar pelas cidades, ver, por exemplo, o que era uma comum, e é comum hoje nas cidades, sobretudo no Nordeste, são as feiras, né? Imagina passar por aquelas cidadezinhas pequenas, né? Depois de atravessar uma área grande de Caatinga, e realmente ver que é uma área árida, você encontrar uma cidade, num pleno sábado, assim, meio-dia, um solão danado, e muita gente, e muita barraca com muita fruta, com porco, um monte de coisa, galinha, etc. Uma quantidade enorme de produtos que eu fiquei espantado. Falei, mas como é que pode ter uma feira tão rica, tão diversa, tão colorida, num lugar onde eu aprendi, sempre ouvi de que era de uma outra maneira? Então é isso. Você pode conhecer as realidades e começar a questioná-las, né? Mas é muito importante isso, perceber. Uma coisa que vocês podem até aproveitar na resenha é começar a ver quais são as histórias que eu ando contando por aí, ou acreditando por aí. Acho que é uma oportunidade de a gente rever, inclusive, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Será que é assim mesmo? Será que essa história sobre todos nós, sobre mim, né, sobre aqueles que estão à minha volta, isso conta a minha história, eu sou assim, ou isso é só um estereótipo? Tá aí mais uma ideia para vocês também discutirem na resenha. Mais alguém, gente, quer contar uma história única que ainda não saiu? Que eu acho que é bem isso. Tem uma parábolazinha muito curtinha, eu acho que vocês já ouviram, devem ter ouvido, porque ela é muito comum, de que uma tartaruguinha estava na praia e ela vê uma areia ao longo da praia, assim, do lado do mar, cheio de estrelinhas do mar. E aí ela observa uma gaivota pegando as estrelinhas do mar, mas um monte, assim, milhares de estrelinhas no mar, na areia. E aí ela observa aquilo, a gaivota pegando uma estrelinha por vez e jogando no mar, lá longe, né? E milhares de estrelinhas do mar na areia. E aí a tartaruga vira para a gaivota e fala assim, ô gaivota, você não tá vendo que você não vai conseguir? Que tá ruim pro seu lado, que essas estrelas do mar aqui, elas vão ficar aqui, elas vão morrer aqui.
Aí a gaivotinha vira para a tartaruga e diz para ela que se eu salvei uma estrela, o meu céu já está completo. Então, é uma estrelinha que você desconstrói que vai levar adiante, né? Porque a gente nasce numas jaulinhas e quando a gente sai, quem sai dessas jaulinhas sai desconstruído e reconstruído, percebendo que não tem uma história única, né? Não tem uma única religiosidade. Candomblé não é do mal, né? Porque é isso. E, bom, enfim, são várias desconstruções aí que se a gente conseguir de estrelinha em estrelinha, elas vão para frente. Gente, mais uma vez, obrigada. Eu sei que eu e o Sérgio sabemos o quanto vocês estão aí na batalha para conseguir terminar esse componente. Fiquem firmes, falta pouco, tenho paciência com vocês, se respeitem enquanto leitores e produtores, mas sempre reconhecendo os limites e, quando possível, sempre que possível, indo um pouquinho para frente, um pouquinho além. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, o esforço de vocês estarem aqui, e qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer dificuldade mesmo, fale com a gente. Oi, Raquel, pode falar. Tá lindo esse negócio de erguer a mão, né? Tá tão bonitinho. Eu também adorei. Só o seguinte, eu tenho outra matéria, né? Cultura e desenvolvimento. A professora marcou também uma resenha, relatório, na verdade, no dia 26. Eu queria ver com vocês se vocês podem remanejar a data. Faz essa jogada aí, por favor. Você está falando de adiar, colocar mais uns dias a mais aí? Bota só uns dias a mais, por favor. Pode ser. Para quando ficar bom? Porque ela marcou o relatório para o dia 26 do 11. É isso. O de vocês também é 25, não é isso? Eu não lembro, hein? Peraí. Não lembro, não, mas é por aí. Pode ser, a gente pode pôr uma semana a mais. Por favor, só para... Tá, eu vou ver nós vamos ver depois qual a data certinha, a gente vai colocar uma semana a mais, tá bom? Ah, tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Entendi. Obrigada mesmo. É resenha, né? É, a resenha. Isso mesmo. Tranquilo. Raquel. Oi. No caso, você vai fazer a resenha para esse componente e entregar para a gente, né? Para aproveitar uma coisa só, né? Ou você quer fazer... Não, porque lá é relatório. Ah, tá bom. Tá, entendi. São dois trabalhos que estão coincidindo. E são distintos. Assim, se fosse uma resenha, aí eu daria para vocês, entendeu? Mas vai chocar para mim. Então, pessoal, obrigada, viu, gente? Vai adiar um pouquinho os dias aí. Uma oportunidade de ler um pouco mais, perguntar. Carol aqui já comemorando, né, Carol? Eita. Acho que mais gente vai comemorar também, né? Esse tipo de notícia, essa notícia é rapidinha no chat, né? Impressionante vocês, viu? Tô só de olho. Vocês só... porque tá dando para ouvir pelo seu... Atentem para o seguinte, mais prazo, né, ela é diretamente proporcional à qualidade da resenha. Quanto mais prazo para ler, mais prazo para escrever, né, mais prazo para errar e corrigir, logo, maior a qualidade da resenha, tá bom? É isso, gente. Boa noite. Justo, né, Vitória? Tá certo. Tranquilo, gente. Mas qualquer outra dificuldade, certo? Que vocês estejam sentindo na construção da resenha, dá uma mandadinha de mensagem pra gente, sinal de fogo,
qualquer fumaça, qualquer coisa, para a gente resolver juntos e juntas, certo? Boa noite. Semana que vem estamos de volta. Beijo grande, gente. Boa noite.